cada um. Continue, abençoando. Eu vou fazer uma breve oração para a gente dar continuidade. Senhor, meu Deus, em nome do Teu Filho Jesus, eu quero lhe agradecer por esse momento, pela bênção que o Senhor nos dá de estudar a Tua Palavra. E a minha oração é que o Espírito do Senhor fale por mim, Senhor. E que o Senhor possa alcançar as nossas vidas, os nossos corações. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Queria que os irmãos abrissem a Bíblia no Salmo 100. 101. Salmos 101. Salmos, capítulo 101, o verso 6. Diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Eu cheguei nesse versículo porque alguns dias atrás o Senhor me acordou me dizendo assim, que Ele não estava muito satisfeito comigo, porque eu tenho sido um mordomo infiel a Ele. Em que sentido? No sentido de levar a obra, completar o plano da salvação, completar a obra que Ele determinou para cada um de nós, não só para nós, mas para os que estão lá fora. E esse salmo diz que o Senhor, Ele procura os fiéis, e eu não estava sendo fiel nesse sentido, de ser um mordomo que foi chamado para completar a obra da salvação. E Ele continua dizendo que eu não estou esperando a volta dele, mas que Ele está me esperando para que Ele possa voltar. E o verso 6 diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis. Eu disse uma vez, eu acho que há mais de 10 anos atrás aqui nessa igreja, um significado de fiel, que é aquele que cumpre aquilo que se obriga a fazer. O pastor começou o culto dizendo que todos nós temos um chamado. E eu me obriguei. E quando o Senhor me chamou, eu me pus e falei: Senhor, eu me obrigo a fazer aquilo que o Senhor pede. Mas, conforme vai passando o tempo, uma vez o pastor disse que a gente acha que a nossa vida está boa diante de Deus. E não é assim. A gente sempre tem alguma coisa a mais para melhorar nas nossas vidas. Agora eu queria que vocês abrissem em 2 Crônicas, no capítulo 16. Segunda Crônicas, capítulo 16. O verso... Perdão, irmão, deixa eu só mudar aqui que eu estou no primeiro. Isso, o verso 9, tá? Diz assim, nós vamos ler só a primeira parte. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Então o Senhor procura aqueles que estão com o coração perfeito para com Ele. E qual é o maior exemplo disso? Nós acabamos de ver na vida de Daniel e seus amigos. Essa é assim, tirando Cristo, porque o Senhor é nosso maior exemplo. Mas Deus colocou, o pastor trouxe aqui o exemplo de Daniel. E aonde aonde eu não tenho sido fiel, não tenho sido um mordomo fiel com Deus,
nas orações, nos jejuns, na dedicação, na meditação. Eu não tenho sido fiel, eu tenho sido um mordomo fiel. E a obra de Deus tem sido atrasada por isso. Foi isso que disse Deus para mim, para a minha vida. Porque o Senhor, Ele está esperando a gente ficar pronto. O Senhor não está, nós não estamos esperando mais a vinda de Cristo. Ele nos espera, nós estamos prontos por Ele. Porque tudo que tinha que se cumprir já se cumpriu. Ele está esperando a cada um de nós a nos prepararmos, estar pronto para que Ele venha. Eu quero que você abra em 1 Coríntios, no capítulo 4. Coríntios, capítulo 4. O título aí da minha Bíblia está assim, ó, os ministros despenseiros dos mistérios de Deus. O Senhor revelou os mistérios deles para nós ou não? Nós temos os mistérios de Deus. As que as igrejas não sabem lá fora, todos nós aqui sabemos. A maioria de todas as coisas nós sabemos. O primeiro versículo diz assim, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Essa palavra despenseiro, ela é do grego oiaconamos, é do grego essa palavra, oianamos. Essa palavra significa um administrador da casa. Quando Deus te dá uma família, te dá uma casa para você cuidar, você é um administrador da sua casa. E quando você está aqui, você é um administrador, é um dispenseiro, você está aqui para administrar a casa de Deus. Mas aqui Paulo, ele está se referindo a ele. Então aqui está se referindo só aos pastores? Será que é só os pastores que têm a obrigação de administrar a casa de Deus? Abra agora a sua Bíblia em Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. Diz assim: porque convém que ao bispo, irmãos, capítulo 1, verso 7, que diz assim: porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus. Essa palavra bispo, ela pode ser traduzida também como ancião. Então isso quer dizer que não só os líderes, mas os anciões também são dispenseiros. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4. Pedro, capítulo 4. O verso 10, que diz assim: cada um administre aos outros o dom, como o recebeu, com bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, quem são os administradores da casa de Deus? Todos. E se você está aqui, é porque, como o pastor começou o culto dizendo, todos nós temos um chamado. Todos nós temos um chamado. E o que nós temos feito com esse chamado? Você é um fiel, você tem sido um fiel, um mordomo fiel de Deus, um dispenseiro, um mordomo que está fazendo com que a obra de Deus apresse a vida dele ou retarde a vida dele?
Aonde você tem impedido que a obra de Deus avance? Eu disse que eu oro pouco, eu jejuo pouco, eu medito pouco, eu estudo pouco. Essas coisas é o que o Senhor tem falado para mim, que eu tenho impedido de que a obra dele avance. Porque eu não tenho me preparado o suficiente para que ele volte. Mas na minha vida é isso, eu não sei qual é na sua vida. Às vezes na sua vida é o orgulho, às vezes na sua vida é o egoísmo, às vezes você precisa perdoar alguém, às vezes você tem que mudar a sua alimentação, às vezes você tem que amar, às vezes você tem que vencer o egoísmo, a sua satisfação, vencer. O que tem te impedido? O que tem te feito que você não tenha sido um mordomo fiel diante de Deus em relação à obra dele? Cabe a cada um de nós saber. Eu sei das minhas, e o Senhor disse para mim que a responsabilidade que eu tenho é uma responsabilidade muito grande. Porque a obra que Ele confiou, não só a mim, mas a todos nós, poderá salvar ou fazer as vidas se perderem. E é uma coisa muito séria isso, não é brincadeira. Teremos que dar conta do sangue daqueles com a qual a nossa vida impediu de a mensagem de Deus chegar. E não é brincadeira. Desses dias para cá, eu tenho muita dificuldade de fazer jejum. Não é que eu tenho dificuldade de fazer jejum, é que para mim é muito fácil fazer jejum. Se eu comer ou deixar de comer, para mim tanto faz. É muito difícil. Só que tem uma coisa que eu aprendi, que a oração, o jejum, ela tem que estar ligado com a oração. Que é isso que nos faz a gente crescer, faz a gente romper com as coisas. Só o jejum não resolve. E fazer o jejum para mim é fácil. Agora, a oração é o mais difícil. Mas é aquilo que o pastor disse, é o esforço. Tem que ter esforço. Tem que haver renúncia. Tem que haver aquilo que a Dona Alice disse no sábado, carregar a cruz. É esforço e esforço. Não adianta, é igual o pastor acabou de dizer, colocar para nós. É aquilo que a gente está fazendo, é o que vai nos dar a vitória lá na frente. Foi o que aconteceu com os amigos. A cultura que eles tiveram, fizeram ele vencer no meio da Babilônia. E se a gente permanecer parado do jeito que a gente está, a obra de Deus não vai caminhar. Só que existe um detalhe: Deus tem um limite, Ele não vai ficar esperando nós. Ele não vai ficar esperando a gente até quando Ele vai ficar esperando. Deus tem um limite dele. O dia que Ele falar, é agora, é agora. Se você estiver pronto, você está. Se você não estiver pronto, você vai ficar. O que Ele falar, basta. Falou, basta. Agora, eu queria que vocês abrissem em Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Capítulo 12, o verso, nós vamos ler a partir do 17, 12 e 17. Aqui é a parábola do rico e sensato. Eu vou dar um exemplo na Bíblia para vocês, o que é um mordomo infiel, um mordomo que não é fiel a Deus. Aqui todos nós conhecemos o rico sensato,
foram perguntar para Jesus, né, como é que ele dividia herança, aí Jesus disse a parábola do rico insensato. O verso 17 ele diz assim: e arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e aí recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi na minha alma: a alma tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Isso que é um mordomo fiel, que coloca as vontades, os desejos dele na frente das coisas de Deus, que não renuncia a sua vida, que não renuncia pela causa de Cristo, que não renuncia pela obra dele, pela obra que ele confiou a cada um de nós. Um exemplo de um mordomo fiel. Esse a gente não precisa abrir porque ele é conhecido. Mateus 6,33. Aquele que busca o reino de Deus em primeiro lugar. Esse é um mordomo fiel. Aquele que busca o reino de Deus em primeiro lugar. Esse é o mordomo fiel. É esse que os olhos de Deus, como nós lemos no Salmo 101, está buscando. Esse é o que serve para ele. Você serve para Deus ou você não serve para Deus? Jovens, crianças, todos nós estamos aqui para fazer parte da obra de Deus. Um passo a mais. Um passo a mais. Qual o passo a mais que você precisa dar para Deus? Na sua vida, é você falar assim para Deus: Deus, hoje eu dou um passo, hoje eu vou renunciar isso aqui e não vou voltar nunca mais. Não adianta a gente fazer uma coisa, fazer um voto com Deus e voltar para trás. Você tem que falar: a partir de hoje eu decido, Senhor, hoje eu vou dar esse passo, hoje eu vou fazer um compromisso com o Senhor e não vou voltar nunca mais para trás. Porque não adianta, se você não decidir, igual o Daniel decidir no coração, falar: Senhor, a partir de hoje eu vou dar esse passo. Se você não der esse passo, a obra de Deus não vai ser levada e nós não seremos fiéis. O grande derramamento do Espírito de Deus, o qual ilumina a terra toda com a sua glória, não ocorrerá sem que tenhamos um povo esclarecido, que conheça por experiência que representa ser cooperador de Deus. Você reconhece que você é um cooperador de Deus? Para você reconhecer, é o que lá está dizendo. É a experiência. Você tem tido experiência? É a experiência que te faz um cooperador de Deus. Você fala assim na sua vida: eu tenho experiência de ser um cooperador de Deus. Quando tivermos uma consagração completa de todo o coração ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato mediante a um derramamento sem medida de seu Espírito. Mas isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da igreja não forem cooperadores de Deus. Serviço cristão. A gente não pode esquecer que tem um derramamento ainda do Espírito de Deus nas nossas vidas. Você vai ficar de fora? Tem outro trecho que eu não me lembro aonde, ela diz que muitos verão o Espírito de Deus caindo na vida de um irmão, mas não verá na sua. Você vai ficar de fora? Você tem sido cooperador de Deus na obra dele? Ou você tem pedido que a obra dele avance?
maior ou menor, a todos são confiados os talentos do seu Senhor. A capacidade espiritual, mental e física, a influência, condição social, posses, afetos, simpatia, são todos preciosos talentos que devem ser usados na causa do Mestre, para que a salvação das almas por quem Cristo morreu. Às vezes o seu talento não é vir aqui trazer a palavra, mas Deus te dá um talento. Todos nós temos talentos. Qual que é o seu? Aonde você tem enterrado o seu talento? Todos nós. A obra de Deus não é só vir aqui pregar. Às vezes é o testemunho da sua vida. É como você fala, é as suas atitudes. É o talento que Deus te deu. Deus, como nós vemos lá em Pedro, é multiforme graça. A graça de Deus é variada para todos. Todos nós temos dons e talentos. O que você tem feito com o seu talento? Ele exige serviço não dividido. A inteira devoção do coração, alma, espírito e forças. A força tem que estar junto. É esforço. É esforço em cima de esforço. Não é fácil. Como a palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado pela força, por esforço. Não é do jeito que a gente está. Vamos caminhando aqui do jeito que está. Não é assim. A gente tem que melhorar. Há apenas 2 lugares no universo onde podemos colocar os nossos tesouros, os nossos talentos: no celeiro de Deus ou no de Satanás. Será que é no de Satanás que nós temos que colocar os nossos talentos? No celeiro de Satanás? O chamado é para todos, irmãos. Independente de como nós lemos, independente da sua situação. Eu queria trazer essa frase para vocês, que é de Martin Luther King, que diz assim: eu segurei muitas coisas em minhas mãos, e eu perdi tudo, mas tudo que eu coloquei nas mãos de Deus, eu ainda possuo. Coloca aquilo que você tem nas mãos de Deus, porque quando a gente quer fazer o nosso próprio eu, nós vamos perder tudo. O nosso próprio eu, as nossas próprias vontades, nós vamos perder tudo, irmão. E aquilo que nós colocarmos nas mãos de Deus, aquilo que nós fizermos para Ele, é eterno, nunca mais vai se acabar. Agora eu queria que vocês abrissem a Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. A partir do verso 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Que diz assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz a respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, e acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a fraternidade, a fraternidade o amor. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos
deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos. Vamos levantar, vamos ficar de pé e vamos verdadeiramente colocar as nossas vidas nas mãos de Deus. Amém?